se elas são como eu, no WhatsApp também. Eu também é Marcelo Naveira. Bom dia, Marcelo, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, boa tarde aí para você, almoço. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, né? Inclusive, queria dizer que a sua participação aqui na semana passada gerou uma enorme reação positiva. Eu tive um feedback muito bom, as pessoas acharam que você passou tudo de uma forma ponderada, calma, mas também ressaltando a gravidade do momento. Show de bola. É isso aí. Marcelo, o que você pode destacar aí da evolução da pandemia nesse momento no Brasil e no mundo? É comparável? O que é similar no Brasil de padrão com o restante do mundo nesse momento da evolução e o que é diferente? Acho que a questão do papel da mídia das redes sociais, né, da mídia tem sido importante em todos os locais. Acho que no Brasil não foi diferente. Acho que as pessoas tiveram um envolvimento muito grande com Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube. A classe médica, acho que muitos profissionais de saúde acabaram dedicando um pouquinho mais da sua atenção, né, à epidemiologia, à infectologia. Como eu falei, são elementos que fazem parte do dia a dia, né, do profissional de saúde brasileiro. Eu acho que isso teve um impacto positivo. Nós já estamos agora com 3 milhões e meio, né, de casos no mundo todo, né, confirmados, um elevado número de óbitos, estamos aí com mais de 1 milhão já. Para o Brasil, a nossa incidência, né, isso não sou eu quem está falando, isso já está no portal do próprio Ministério, já existem outros veículos de comunicação anunciando isso, a taxa de incidência do Brasil continua elevada comparada com o resto do mundo, esse é o problema. Então, alguns países, como você citou, retomando as suas atividades, o Brasil, infelizmente, não chegou nesse patamar que a gente gostaria, né, que houvesse um controle da transmissão. Para quem tiver a oportunidade de verificar a página do Ministério com os dados de coronavírus, né, fica uma oportunidade de reflexão que a gente estava comentando, né, agora, né? Exatamente. Vou colocar aqui na tela enquanto você fala. O Opa, site é show de bola. covid.saude.gov.br e o pessoal que está nos acompanhando está vendo aí na tela a curva de casos novos de Covid-19 por data de confirmação. Então vamos lá falar um pouquinho do que aconteceu, né? Nós temos aí 2 momentos importantes na resposta à pandemia aqui no Brasil. O primeiro foi quando nós instituímos o distanciamento físico, né, na época conhecido como isolamento social, que foi logo no início da epidemia. Mas nós tivemos também um incidente que foi na questão da sobrecarga, né, da rede laboratorial. Certo. Então, se a gente for analisar a curva que está na página do Ministério, vamos observar que tem um platô logo no dia 31 de março. É verdade. Vou passar o mouse aqui em cima, o pessoal vai ver em casa, que tem um platôzinho aqui, ó. Ah, não tá aparecendo. Peraí, meu mouse? Cadê? Opa, peraí, vem pra cá, meu filho. Volta aqui, ó. Estavam vendo em casa. Um platôzinho, como se a gente tivesse estabilizado a curva ali no início de abril. Pois é. Logo no começo, né, é curioso. O que aconteceu nesse período? Muito provavelmente foi a falta de insumo de laboratório, né? Então, não tínhamos uma rede totalmente plena que pudesse estar analisando centenas ou dezenas ou milhares de amostras num dia. E vocês vão observar que depois desse período de relativa estabilidade, né, durante 4, 5 dias, sempre estamos acompanhados de um vale e um pico. Um vale e um pico. Certo. Um vale e um pico. É verdade, a gente está vendo isso aqui no gráfico. Mas o gráfico ainda é exponencial ascendente, né? Pois é. Aquela curva levantando. Se a gente tirar aquela curva de tendência, né, fazendo aqui uma média entre os picos e vales, ela está ainda numa trajetória exponencial, que é aquela muito antes de chegar no platô, na estabilização. Para quem tiver curiosidade, quiser verificar quando ocorrem os vales, eles são nos feriados e nos finais de semana. Por que isso acontece? Motivos são inúmeros, né? Você pode ter uma melhor participação, talvez, dos laboratórios realizando os testes, os pacientes vão menos ao pronto-socorro, talvez os médicos estejam menos disponíveis, né? As equipes de saúde são reduzidas, talvez haja um papel dos ambulatórios de especialidades, outros serviços que funcionam em dias normais de trabalho. Então, o final de semana ele engana a gente, né? Se você parar para analisar no final de semana e tentar traçar o seu perfil daí em diante, você vai estar cometendo um equívoco. Principalmente um prolongado, como foi esse daí do 1º de maio. E você sabe, Marcelo, que isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Aqui na Europa eu venho acompanhando
a curva de diversos países, até posso colocar aqui depois, a de países escandinavos, aqui da Suíça e alguns outros, sempre acontece isso. No fim de semana, o relato de casos diminui, e aí na segunda, terça-feira, o pessoal faz a atualização, e aí é como se tivesse uma disparadinha, mas não é, né, é aquela questão, tendência, você tirando a tendência, ela vai corresponder à sociedade, mas ali no registro objetivo do dia tem esse desviozinho aí, por conta do calendário civil e da convenção de fim de semana ser plantão, né, ficar menos gente, etc e tal. E um outro ponto também que não foi, as pessoas talvez estejam ignorando, né, Romulo, é o impacto da Páscoa. Nós tivemos aí pessoas que tentaram ou conseguiram, de fato, né, furar esse distanciamento físico e realizarem os seus almoços de Páscoa, suas reuniões, comprar ovo. Veja, se você foi exposto no dia 12 ao dia 13 ao vírus, você tem um período de 1 a 14 dias de incubação. E você depois vai ter um período de 7 dias, pelo menos, de transmissão. Então, as pessoas que ficaram infectadas na Páscoa, por conta da maior exposição às pessoas na rua, ou em domicílio, família, elas vão ficar doentes essa semana. Certo. Então, os números de segunda-feira, provavelmente só vão ser computados na terça. Então, para ter uma ideia do que está acontecendo de fato, seria melhor aguardar até a sexta-feira para poder ter um desenho. As pessoas que olham o gráfico hoje na página do Ministério vão olhar, poxa, eu estou vendo aqui o número do dia 3 de maio. O dia 3 de maio é 4.588, que é menor do que o do dia 27. A pessoa vai achar que já está caindo. E a questão não é essa. A questão é que nós estamos trabalhando com um feriado prolongado. Claro, claro. E tem aquela questão, ademais, está descrevendo esse delta T, né, da evolução da infecção no organismo, 2 semanas para ela mostrar sintomas, né, em média, mas tem mais uma semana se ela for evoluir para hospitalização, e até a hospitalização mais complicada em leito de CTI, ou até, quem sabe, ventilação mecânica, não é? Pois é, nos primeiros casos que tiveram na China, a documentação foi de ventilação mecânica, né, de intubação, com mais ou menos de 7 a 10 dias de evolução da infecção. Então, se a pessoa conseguisse passar de 7 dias, a chance de ser intubada talvez pudesse ser até menor. Então, se as pessoas ficaram doentes por conta da exposição na Páscoa e vão evoluir com a doença agora, né, considerando o maior período de incubação possível, a maior necessidade da terapia intensiva vai começar na sexta-feira, para as pessoas que se infectaram na Páscoa. Então, sempre trabalhar com uma média mais ou menos de um número aproximado de 3 semanas de evolução até você sentir de fato o impacto, né, o murro que você vai tomar do coronavírus. Certo. Marcelo, olha só, eu estou colocando na tela para o pessoal ver o nosso site, duploexpresso.com, onde vai, meu filho? Vambora, segunda-feira, acorda aí, internet. Aqui, ó, o site onde eu já coloquei as diferentes plataformas em que a gente está fazendo a transmissão. Olha, tá lento aí, não acordou ainda o servidor não. Vamos lá, meu filho, pronto, já entrou aí. Olha só, eu já coloquei então as 5 plataformas para as quais a gente transmite: o YouTube, o Facebook, o Twitter /Periscope, o VK, a rede social russa, e o Twitch, a plataforma dos gamers. Então você pode divulgar também o link de Duplo Expresso. Eu peço que se você está vendo em alguma dessas outras 4, você vá lá brevemente ao YouTube, deixe a sua curtida e o seu oi no chat para nos ajudar nessa guerra dos algoritmos. Eu vou passar agora para o compartilhamento das minhas redes sociais da transmissão que a gente está fazendo, enquanto seguimos conversando com o infectologista Marcelo Naveira, consultor da Organização Mundial da Saúde. Marcelo, o pessoal tomou um susto aí na semana passada, eu te pergunto se ele é devido, ou se a gente tem que ter cautela, com a história das crianças em diversos países do mundo. Um número relevante, mas também não é uma explosão, de crianças com sintomas que lembram, não está confirmado ainda se é o caso, mas semelhante à tal da síndrome de Kawasaki. Você podia explicar para a gente o que é essa síndrome? Não foi ainda estabelecida uma correlação com a infecção, segura pelo menos correlação com a infecção pelo coronavírus, porque, por exemplo, aqui na Suíça, eu vi a entrevista da infectologista-chefe do Hospital Universitário de Genebra, ela falando, olha, metade das crianças tinha infecção pelo coronavírus, nas outras a gente não identificou. Ao mesmo tempo, no hemisfério norte, há esse critério ou correlação, pelo menos, da sazonalidade. Costuma ser justamente na primavera em que aflora a maior parte desses casos da síndrome de Kawasaki normalmente, antes ainda do coronavírus. Você podia explicar para a gente o que é a síndrome de Kawasaki e se
A gente deve nutrir, né, ou pelo menos do ponto de vista especulativo nesse momento, alguma correlação com a infecção, com a pandemia do coronavírus? Eu entendo que as pessoas estejam um pouco assustadas. Claro, quando você escuta o nome Kawasaki, a primeira coisa que vem é motocicleta, japonês, né? O Eu que é pensei que era isso? só eu. Tá todo mundo. Realmente assusta, né? Antes de eu voltar da Dinamarca para cá, eu estava na Ucrânia, né? Minha filha, ela mora na Ucrânia com a mãe dela e nós estávamos planejando viajar para cá. E 2 dias antes do voo, a minha filha teve uma convulsão febril. Que isso. Não só teve convulsão febril, como pintou o corpo dela todo vermelho. Isso a gente chama de doença exantemática, né? É super frequente para aqueles que são pais de primeira viagem, que nem eu, vão se assustar. Aqueles que já são mais escolados, né, e os pediatras não se abalam tanto. Então, falar de doença de Kawasaki, falar de doença exantemática para uma criança após uma infecção viral, que vai acontecer, né? As crianças, elas pegam a coisa do chão, né? Toca no amigo, vai brincar. Certo. A gente não lava a mão direito, né? Imagina uma criança, então, que ainda não tem todo esse conhecimento. Então, essas coisas acontecem e elas vão ser normais. É claro que com o maior número de casos, a observação vai ser um pouquinho mais atenta. E eu acredito que talvez esse seja o problema, né? Talvez nós estejamos prestando atenção em algumas coisas que passavam desapercebidas, tanto na infecção pelo coronavírus, ou eram coisas que realmente passavam e a gente não dava muita bola, né? Eu acho que é interessante prestar atenção, acho que se você que tem criança, que fique atento, mas lembre-se, se você não sair de casa, se você não estiver exposto, se você lavar as mãos, se você estiver usando máscara, você não vai ficar doente. Então você não tem Exatamente. por que se preocupar com a moto Kawasaki, né? Se você se preocupar logo de cara com o coronavírus e lavar as mãos, higiene não é só uma coisa que vai evitar só a infecção pelo coronavírus, né? É hepatite A também, é rinovírus, é adenovírus, são várias outras infecções que nós podemos contrair pelo contato próximo, que podem levar ou não a manifestações exantemáticas, né? Como é a doença de Kawasaki. Certo, certo. Marcelo, a gente já está vendo o Brasil também começando a fazer, os estados, né, principalmente que tinham determinado as medidas aí com relação à paralisação da atividade econômica, o seu cronograma de desconfinamento, né? Com uma grande diferença regional. Por exemplo, o Maranhão, por força de uma decisão judicial, entrou em lockdown, né, naquele esquema extremo. Não sei em que medida. Uma coisa é o que o desembargador, o juiz, escreve no papel, outra coisa é o que a gente vê na realidade. Eu, como pessoa formada em direito, estou acostumado a ver essa diferença bastante. Então, no Brasil, a gente tem até isso no vocabulário popular com aquela história de lei que pega e lei que não pega. Também tem decisão judicial que pega e que não pega. Então, é até bom, se tiver alguém nos assistindo aí de São Luís, que é onde a questão está mais grave, que nos deixe um retorno no chat, e eu tento ver ao vivo. Mas, por exemplo, São Paulo está colocando o dia 11 de maio, né, como o início da retomada das atividades econômicas. Você, conversando com seus colegas aí que estão mais próximos do atendimento, que estão vendo como é que está o nível de saturação do atendimento, principalmente em CTI, e CTI com ventilação mecânica, o pessoal está preocupado com essa flexibilização? Sim, o pessoal está preocupado. Para quem não sabe, eu residi na Ucrânia, hoje moro na Dinamarca, mas eu estou em Santos, né? Santos, nós estamos com uma incidência, né, proporcional, padronizada, de casos de coronavírus, que é praticamente 4 vezes a média nacional. Nossa. Incidência nacional. E nós estamos com praticamente o dobro da incidência da Grande São Paulo. Nossa. Então, é realmente delicado você falar em reabertura quando alguns locais já estão sofrendo com uma taxa elevada de ocupação de leitos ou até mesmo de atendimentos em pronto-socorro. É aquela famosa, aquela que você já comentou, né? É a lei que não pegou. Então, algumas pessoas acho que acabaram ignorando, acabaram esquecendo, né? Talvez seja a questão do nome, né? Eu vi outro dia uma pessoa na internet falando, cadê aqueles nomes assustadores, né? Como peste negra, né? Por que nós não colocamos um nome assustador para o coronavírus, né? Porque Covid-19 fica parecendo uma conferência, né? Parece um evento, Parece um mesmo. grande evento. COP15 Covid-19. Pois é. E realmente é delicado, porque
estou vendo aqui realmente na rua, as pessoas estão usando máscara, mas assim, é aglomeração, são 3 pessoas conversando, próximas, a pessoa ajustando a máscara. Então, o pessoal realmente perdeu o cuidado mais básico, né? A primeira orientação que a gente deu para todo mundo. O outro ponto que tem que ser trabalhado é que existem fases nessa reabertura econômica, né, retomada de atividades. A própria OMS publicou recomendações no dia 24 de abril. Essas recomendações descrevem exatamente o que tem que ser atingido. E um desses pontos é o controle da transmissão. Nós não temos o controle da transmissão porque a nossa taxa de incidência é uma das maiores do mundo. Então, como que nós podemos estar falando de retomada de atividades? E a gente escuta sempre as pessoas falando, né? Por que a saúde pública não pode se moldar ao modelo econômico, né? Porque as pessoas estão morrendo de fome, porque as pessoas precisam de dinheiro, porque a economia precisa agilizar. Veja, eu nunca vi tanta gente questionar a saúde nesse momento tão crucial e eu não vejo o mesmo número de pessoas questionando o modelo econômico, a sustentabilidade. Claro. Será que o problema são as medidas de saúde pública? Exatamente. Eu realmente fico nessa questão, né? Talvez seja uma questão de repensar, porque se a gente não pode implementar as medidas, as pessoas estão ignorando, fica delicado falar num futuro próximo, ou até mesmo a longo prazo. Exatamente. Com relação a essa questão do dilema, em alguma medida é um dilema, né? A atividade econômica voltar sem nenhum embaraço e a preocupação com a saúde da população, mas também a minimização do efeito, que já é dramático, sobre a rede de saúde. Eu queria que você explicasse um pouco, você que tem, obviamente, que é médico, conversa com seus colegas, o efeito no sistema de saúde, sobretudo público, né? Porque algumas pessoas, né, saíram-se com uma falácia que eu acho detestável, né, realmente me tira do sério, que tem contato com a classe médica, os profissionais de saúde de uma forma geral, a enfermagem também, fica um pouco revoltado, que já é o seguinte: o SUS, não há que se falar em colapso do SUS, porque o SUS sempre foi colapsado, o SUS é uma porcaria, então é uma falácia aquela do que está ruim, né, não pode piorar. E uma coisa é o subfinanciamento e o atendimento deficiente em virtude desse subfinanciamento, outra coisa é o colapso completo, quando você tem, em média, aí nos estados, é um número que a gente já verificou, por exemplo, no Espírito Santo, também em Pernambuco, 1 em cada 3 casos confirmados de coronavírus é um profissional de saúde, ou médico ou da enfermagem, né? E isso, como não tem teste para todo mundo, a pessoa que está com sintoma gripal já é afastada. A que fica, então, tem a sua carga de trabalho aumentada, e a gente tem visto também os profissionais da saúde serem aqueles que têm tido manifestar proporcionalmente a forma mais grave, né, ficam mais chumbados, porque eles entram em contato com pessoas que estão com altas cargas virais, várias pessoas em sequência, e aparentemente, preliminarmente, o pessoal está atribuindo à exposição uma alta carga viral, que vai, né, gerar a resposta imune, a resposta inflamatória mais elevada, que é o grande complicador, né, de quem está enfrentando essa infecção. Então, você poderia falar um pouquinho do que significa o coronavírus para o sistema de saúde, do ponto de vista da saturação e até do colapso em algumas localidades? Claro. Vou contar um caso, né, uma história. Em 2013, quando eu decidi iniciar os meus estudos em saúde pública nos Estados Unidos, uma das primeiras atividades que nós tivemos foi uma atividade de exercício, um exercício de medidas contra terrorismo. Né? Esse era um tópico bem forte na Johns Hopkins. Foi algo que a gente trabalhou bastante nas aulas de doenças infecto-contagiosas e de saúde global. E o objetivo do nosso grupo era trabalhar realmente com uma proposta de bioterrorismo. Seria antecipar a possibilidade de um ataque. Então, curioso, nós teríamos que planejar um ataque bioterrorista. Nossa. E foi curioso porque eu acabei acessando esse pacote de slides recentemente e eu tinha esquecido de quanta coisa estava nessa apresentação e quanta coisa que está nessa apresentação hoje aconteceu. Nossa. A nossa proposta não era matar as pessoas, né, fictícia, as pessoas, para entender isso, é um exercício, uma hipótese. A proposta não era matar as pessoas por conta da doença, né? A proposta era sobrecarregar os sistemas de saúde para que as pessoas que já estão doentes por outras doenças não pudessem ter acesso aos serviços mais básicos.
Certo. Então você trabalhava com uma sobrecarga. Quando você fala de uma equipe que fica doente por coronavírus e está bloqueada, não pode trabalhar, está isolada em casa, você não está desmantelando uma equipe de pronto atendimento, você está desmantelando às vezes uma equipe de atendimento ambulatorial para um paciente que é diabético hipertenso. O paciente que é diabético ou hipertenso, que fica sem o medicamento, que fica sem o atendimento, às vezes pode passar desregulado, e a gente sabe que essa quebra do contínuo do cuidado, ela vai levar a complicações que são tão perigosas quanto a síndrome de angústia respiratória causada pelo coronavírus. Sim. Então, quando você fala de coronavírus sobrecarregando o sistema, não é só por conta do atendimento e número de casos. Você vai estar ocupando máquinas de diálise, você vai estar ocupando ventiladores, vai estar ocupando equipes de saúde, e você vai estar contaminando, né? Vai estar infectando as equipes de saúde que vão ficar bloqueadas e os seus recursos humanos ficam reduzidos. Então, com poucos recursos humanos e com poucos recursos, né, tecnológicos de saúde, você não tem outra opção senão nivelar a curva de atendimento por baixo. Isso significa que muita gente vai ficar na porta esperando vaga. Isso foi tema recente, né, como eu venho acompanhando na mídia televisiva, né, as pessoas reclamando, vendo o tempo de demora numa transferência de hospital, e são pessoas que não estão somente com coronavírus, são pessoas que estão aguardando uma hemodiálise, que estão aguardando um suporte ventilatório mais complexo, que estão aguardando exames como tomografia, que não estão disponíveis às vezes no postinho, que estão aguardando. Então, realmente, a questão do coronavírus não é só uma sobrecarga na fabricação do número de máscaras. Entende? Não é só uma questão de ter mais luvas disponíveis. Não, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de atendimento de alta complexidade e até mesmo na porta de entrada que é o pronto-socorro. Então, esse é o estrago, esse é o tamanho do iceberg. E, claro, isso é o tamanho do iceberg que a gente está antevendo agora com mais ou menos 50 dias. Né? Nós estamos falando de 50 dias da decretada emergência em saúde pública, mais ou menos, né, 2 meses, ou até mesmo da epidemia que iniciou lá no ano passado. Nós não sabemos ainda até o final do ano como vão ser as consequências de 6 meses ou mais. Então, o que nós podemos minimizar agora será muito bem-vindo. Claro, evidente. Você falava aí de consequências. Alguns estudos preliminares, evidentemente, vêm apontando algumas consequências de longo prazo para quem passou pela infecção. Então, alguns vêm falando de algumas lesões neurológicas, outros vêm falando até agora de questões renais, você falou aí de hemodiálise, e outros órgãos específicos que poderiam ser atacados para além do pulmão, que é o óbvio, né? Se a inflamação for muito elevada, a fibrose do pulmão, isso aí depois esse tecido escarificado, né, ele não tem retorno, né, ou um retorno muito, muito pequeno. Então, obviamente, quem está num quadro grave, a recomendação hoje em dia, eu queria que você confirmasse se ainda é a informação mais atualizada, é que essa inflamação ela seja controlada com, né, alguma coisa para modular a resposta imune inflamatória, um corticoide e a heparina, né, um anticoagulante, mas com relação aos impactos em outros órgãos, a gente ainda não sabe, mas já tem alguns indícios. Isso é para a pessoa, é uma coisa que não ficou claro para mim acompanhando a imprensa, não sei se você tem alguma informação que vá além, né, das impressões aí preliminares. Essas consequências que foram observadas em alguns estudos chineses, tem até estudo falando até em afetar a fertilidade masculina, né, algumas coisas que a gente não sabe ainda, mas isso é só para quem evolui para o caso grave, né, e chega a um leito de CTI, ventilação mecânica, ou a infecção em geral, até aquela que se aproxima de uma infecção benigna, a pessoa que teve uma sintomatologia muito leve, como se fosse, né, uma gripe um pouco mais pesada, uma gripe normal, às vezes até assintomático. Beleza. Romulo, acho que alguém ficou preso no elevador aqui no prédio, deve estar tocando um apito. Não? Não, tá tranquilo. Vamos lá, então. Na questão do tratamento da resposta inflamatória, né? Então, a gente já sabia isso desde a época da SARS, né? Você já sabe isso desde a época do influenza. A infecção respiratória, existe sempre uma possibilidade de levar essa SRAG, né? Que o pessoal chama. Essa resposta generalizada que acaba levando a maior permeabilidade dos vasos no pulmão e acaba encharcando o pulmão de líquido, comprometendo o surfactante, e sem surfactante fica muito mais difícil para você respirar. Falar que isso vai ser tratado com corticoide ou com heparina é errado. Tá? As complicações da infecção pelo coronavírus, assim como
complicações de qualquer outra doença infecciosa pulmonar, elas têm um tratamento específico. E às vezes a heparina pode ter o seu papel ou não, o corticoide pode ter o seu papel ou não. Imagine que provavelmente para um paciente que é asmático, que faz um tratamento com corticoide, o corticoide seria benéfico. Mas para um paciente que não tem asma, às vezes o corticoide pode ser até maléfico. A gente não pode cometer esse erro, né? Está dentro dos princípios nossos do Código de Ética de não fazer o mal. Claro. Então, realmente é delicado. Na questão continuando na questão das complicações, né, a longo prazo, a médio prazo, nós temos que separar aquilo que será oriundo da infecção pelo coronavírus e aquilo que será uma consequência do lockdown, né, da distância social, que pode levar ou não a um prejuízo de saúde mental. As pessoas podem precisar de um suporte maior ou não. Então, o pessoal que estiver acompanhando aí os expressionautas, verifiquem o documento da OMS que foi emitido no dia 24, infelizmente nesse momento só tem versão em inglês e eu acho que em russo, né, mas eu imagino que em breve teremos uma versão em espanhol ou até mesmo em português, se já não estiver disponível, não chequei hoje. Mas existe uma discussão, uma preocupação na segunda e na terceira fase que possa ser um aumento, por exemplo, no número de suicídios ou o número de doenças mentais, porque as pessoas não vão suportar durante tanto tempo ficarem sem um contato humano, né? Claro. Nem todo mundo está preparado para ser um astronauta isolado, né? Ficar aqui no Matt Damon durante, acho que assim, 2 anos que ele fica em Marte, né? Sozinho no filme ou no livro. Nem todo mundo está preparado para isso. Acho que seria subestimar a nossa capacidade de ficar tranquilo, quieto, sozinho, né? Seria uma superestimação. Então, esse é um ponto, né? A questão do isolamento, das nossas medidas de prevenção. E a longo prazo do próprio coronavírus, eu vou citar um exemplo que é batata. Foi o próprio 11 de setembro, né? A queda das torres. Quando a gente vê aquelas imagens daquela poeira branca se dissipando, né? Cinza branca com cal, entulho, cimento, levou um aumento no número de casos de doenças respiratórias, né, a curto, a médio e até mesmo a longo prazo. Então, sobretudo nos bombeiros que faziam os atendimentos, né? Inclusive naquele filme do Michael Moore, documentarista Sickle, sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos e a falta de acesso, ele mostra que diversos daqueles bombeiros foram atendidos não nos Estados Unidos, né? Então heróis que foram ali fazer aquele atendimento, mas em Cuba, né? Em Cuba eles receberam um atendimento que lhes era negado no país natal deles. Deveras. Então, nós sabemos que o pulmão não é um órgão que regenera, né? As pessoas que tiveram pneumonia, que já tiveram tuberculose, que fizeram cirurgia, já têm essa informação provavelmente dada pelo seu médico, né? O pulmão é uma esponja, ele não é nenhum fígado, né? Até mesmo o fígado tem uma capacidade de regeneração, né, limitada, senão a gente não teria cirrose, senão não teria hipertensão portal, senão não teria morte por hepatite. Então, o pulmão ele precisa de complacência. Quanto mais fibrosado, mais cicatriz você tem no pulmão, pior vai ser para você, né? Nem todo mundo consegue ser um Alexander Popov, né, que toma uma facada no pulmão e no ano seguinte está disputando a Olimpíada de natação. Realmente é delicado. Então, nós temos que dividir isso com calma, né? As consequências da doença, as consequências das medidas de prevenção. Talvez o tratamento tenha consequência, né? Nós vimos algumas pessoas que acabaram recorrendo à automedicação e morreram muito provavelmente, né? Doideira. Em função de um evento adverso, como uma arritmia cardíaca. Então, tudo cuidado é pouco, né? A gente precisa ter muita calma e é compreensível que as pessoas queiram uma solução de imediato, né? Mas as pessoas que trabalham na área da saúde, as pessoas que trabalham com gestão na saúde, elas já estão vendo isso daí, né? Elas já têm essa análise em curso, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, realmente, não é um cenário promissor, mas sabem que não será nenhuma novidade. Claro. A gente já tem essa experiência. Exatamente. Marcelo, olha só, acabei de concluir a mensagem que será disparada nesse momento para todo mundo que assina a nossa caixa de entrada lá em duploexpresso.com. Cadê? Tá na errada? Olha só, tá vendo? Lá em duploexpresso.com, olha aqui, ó, assine o Duplo Expresso. Você coloca aqui seu endereço de e-mail e aperta confirmar a senha. Ué, tá mostrando errado aqui, sei lá o que é isso aqui. Enfim, tá aqui e aí, olha só. Ah, é porque eu tava fazendo em outra janela. Vou colocar aqui agora. Pera aí.
Um segundo, agora no horário de Brasília, 9h48 da manhã. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, e estou tentando mostrar a mensagem que será disparada. Agora sim, olha só. Essa é a mensagem, então, mais uma vez, aqui na sua tela. Você lá em duploexpresso.com coloca aqui, assine o Duplo Expresso, no canto da direita, tá vendo? Ampliar bem, para que não haja dúvida. E também você pode fazer no seu celular. Aí lá embaixo, você descer todas as postagens, embaixo vai aparecer esse campo também. Aí você coloca o seu e-mail aqui, aperta esse botão confirmar senha e todo dia você vai receber na sua caixa de entrada essa mensagem aqui com o nosso conteúdo para você não só ver, certificar-se que você não perdeu nada, mas mais do que isso para você encaminhar, reencaminhar, apertar aquele forward, encaminhar para os seus contatos. E, ao mesmo tempo, essa mensagem também vai ser enviada para Facebook, Twitter, o perfil lá do Duplo Expresso, e o Instagram, onde eu peço que você vai reforçar a nossa presença seguindo o perfil @RomulusMaia. Não se preocupe em anotar, porque todos os links para as nossas presenças em todas as plataformas sociais estão aí na descrição do programa, onde quer que você esteja assistindo. Ô Marcelo, você mencionou aí a questão da SARS, da SARS lá do início dos anos 2000, e a gente conversava até antes de entrar no ar sobre a incerteza ainda se nós teremos ou não a tal da imunização de manada ou de rebanho, né? Porque inicialmente alguns países apostaram nisso, querendo acelerar a taxa de infecção, assumidamente ou não. Depois viram que a questão do colapso da saturação do sistema de saúde era um complicador muito grande, dá um preço muito alto a pagar do ponto de vista político, notadamente a Inglaterra, né? O chefe do Conselho Científico deu uma entrevista na BBC falando, não, que a gente quer acelerar a infecção mesmo para conseguir a imunização de rebanho, né, de manada, mas aí depois a coisa complicou, ao ponto até do primeiro-ministro alegadamente ter uma infecção e chegar às portas da morte, segundo o relato dele. Inclusive, nesse fim de semana, ele, né, fez um pronunciamento dizendo que havia até contingências no gabinete para dar a informação de que ele teria morrido e tal, como seria a transmissão do poder, etc e tal. Eu já falei, assim, eu sou sempre cético, desconfiado, não sei se ele teve ou não. Agora, foi até, digamos assim, já que ele sobreviveu, né, e até virou papai durante o processo, foi alguma medida bom politicamente para ele, porque se ele não tivesse se vitimizado perante o público britânico com essa informação, era muito capaz, do que a gente está vendo agora no Reino Unido, né, de uma elevada taxa de mortalidade. O Reino Unido já passou a Espanha e está só atrás da Itália em número de mortos, né, e seria tributado a ele politicamente, mas como ele, né, acabou, digamos assim, expiando o seu pecado, quase morrendo, talvez, do ponto de vista político, ele não seja tão cobrado pela decisão equivocada no passado. Mas voltando à questão teórica, mas com aplicação muito prática, até esse momento, a gente não sabe quanto tempo dura, né, os anticorpos desenvolvidos para combater a infecção, quem passou por ela, quanto tempo aquilo vai ficar circulando no organismo. Você podia dar exemplos de infecções em que a pessoa desenvolve anticorpos que são aí perpétuos para sempre, outras que são de curta duração, quanto é essa duração curta, e em que sentido isso implica aquela história de segunda onda, terceira onda, quarta onda, etc. Tá. Bom, eu acho que um exemplo que seria fantástico de apresentar seria a hepatite A, né? Até agora a gente não tem nenhuma evidência, nenhum caso publicado que eu conheça de hepatite A que seja recorrente, né? Uma pessoa que já teve hepatite A e vai ter de novo. Ou de uma pessoa que tenha sido vacinada para hepatite A, conseguiu fazer a soroconversão, né? Quando eu falo em soroconversão, é o desenvolvimento dos anticorpos para aquela parcela do vírus da hepatite A que acaba sendo reconhecida e fica como sendo uma equipe de... Tem um pedaço da foto do vírus, né? Uma equipe de saúde com um pedaço da foto do vírus no seu corpo que fica pesquisando qualquer coisa que pareça com o vírus da hepatite A. Esse é um exemplo de doença que você vai ter uma vez e nunca mais. É curioso falar da imunidade de rebanho, porque a base, né, provavelmente um dos primeiros epidemiologistas, e talvez seja a pessoa que a gente mais estude no começo, seja o Jon Snow. Não estou falando do Jon Snow do Game of Thrones, que todo mundo acaba falando. Esse é o Jon Snow que não sabe nada, né? Estou falando do Jon Snow que sabia tudo, o Jon Snow da cólera. Então, o Jon Snow propôs que a cólera estivesse sendo transmitida pela água contaminada. Só carregar aqui
Muito bem. Eu computador. acredito, inclusive, eu acredito não, eu aproveito, acredito também, mas aproveito para fazer o pedido para você que está nos assistindo no YouTube. Estamos com mais de 1.000 pessoas nos assistindo. Deixe sua curtida aí no vídeo, deixe seu oi no chat ao vivo, se está vendo depois no replay. Deixe o seu oi nos comentários regulares, ou mesmo se está vendo ao vivo, volta depois para fazer isso, responde o oi de alguém também. E se você está vendo em alguma das outras plataformas, Facebook, Twitter, VK ou Twitch, vai lá rapidinho no YouTube, deixa a sua curtida, assine o canal se você não fez ainda isso. A gente passou semana passada dos 44.000 assinantes, mas é sempre bom reforçar. Marcelo Naveira, infectologista. Vamos lá. Então, falando do Jon Snow que sabia tudo, né? O Jon Snow não propôs imunidade de rebanho para cólera. Ele propôs que houvesse um controle na transmissão. Ele sugeriu que a transmissão estivesse relacionada com a água. Claro que o conhecimento de imunologia na época era pífio, né? Era praticamente zero. Né? Estamos falando de uma época praticamente de alquimia e adivinhação. E as outras pessoas achavam que vinha por conta dos ares, né? Miasmas, esse tipo de raciocínio. Tem gente hoje em dia que acha que a doença passa pelo 5G, né? Tem Tem um gente que acha adornamento, que tem um isso passa adornamento, tem pelo... uma atualização. Verdade. Verdade. Talvez a SARS, nessa lógica, então a SARS em 2002 estivesse relacionada com a divulgação da banda larga, né, que nós não tínhamos antes de 2002. Aí acabou quando explodiu a bolha do .com, né? Se bem que foi um pouco antes, mas enfim, aí acabou, controlou. Realmente, nós não, é claro, se você prefere acreditar nessa linha, né, de pensamento, seja feliz, mas atente-se à ciência, né? A ciência, a observação, a ciência física, né? Ela não vai mudar. Você faz uma observação, ela vai permanecer. Então, o que nós temos de conhecimento hoje de transmissão do coronavírus, basicamente é escrito em pedra. A gente sabe. Mas agora a gente está vendo que o coronavírus também é transmitido por conta do esgoto que foi detectado no ar-condicionado. Nós também já sabíamos isso na SARS em 2002, né? Foi como o vírus acabou passando de uma torre de um condomínio para outra, né? Porque o respiro do esgoto estava para fora do prédio, os ventos de 20 km por hora carregaram os aerossóis que entraram na ventilação dos apartamentos da torre próxima. Então, tudo que a gente está observando de novidade, isso a gente já tinha uma base na própria SARS. Bom, vamos lá, então, continuando no Jon Snow. Então, a ironia hoje é porque o Jon Snow é um compatriota do líder que você acabou citando, né? Então, o Jon Snow falando em controle de transmissão há anos e anos atrás, e hoje as pessoas falando em uma infecção proposital da população. E veja, infectar o mundo inteiro, propositalmente, com uma doença cuja letalidade atual, global, está estimada em 7%, não é uma medida de saúde pública, é um genocídio. Se você decide apoiar essa linha de raciocínio, saiba que ela não está alinhada com nada que nós temos hoje definido como sendo boa prática médica. Essa é a verdadeira Idade Média. Idade Média não é o isolamento, o distanciamento físico. A Idade Média é falar em matar 7% da população mundial para que os outros 93% possam sobreviver. Baseado numa imunidade que você não tem nenhuma garantia de ser duradoura. Nós tivemos um coronavírus em 2002, outro em 2012. Temos coronavírus todo ano, que é o resfriado comum. O cachorro tem coronavírus. Então, se você concorda com essa linha, né, se você apoia isso, reflita. Né, escolha 100 pessoas das quais você gosta e escolham 7 para morrer. Certo. Então, retomando aí que você, por exemplo, que você deu, a hepatite A seria essa, que a pessoa está imunizada até onde a gente verifica para o resto da vida, e o coronavírus, as outras modalidades que a gente teve até aí, ou até a cólera,
né, uma incerteza, porque até nos países em que a gente teve aí casos graves, inclusive no Brasil, no início dos anos 90, a gente teve um episódio importante aí na disseminação da cólera, que de alguma forma foi controlado. Você deve ter estudado esse caso. Como é que se deu? Qual foi a mortalidade? Foi algo muito grave? E de fato aquelas medidas, eu lembro quando eu era criança ainda, a gente aprendia que quando comprava legumes e verduras, tinha que pegar 1 litro de água e botar uma colher de sopa de água sanitária, deixar por meia hora e tal, depois enxaguar. Eu não sei se as pessoas ainda fazem isso, né? Aqui fora eu não faço, porque aqui não tem esse problema, não sei se no Brasil ainda há isso. Tem prevalência da cólera ainda e as pessoas, enfim, há controle pelo menos sobre isso, porque a gente não ouve mais falar disso. Sim, no Brasil houve controle da cólera, mas existem casos de cólera até mesmo hoje na Europa. Estava na Ucrânia, nós tínhamos casos de cólera todo ano. Certo. E havia uma preocupação da transmissão. Então, o problema da cólera não era só matar as crianças, os idosos, as pessoas mais suscetíveis por conta de desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, né? Era a transmissão. A cólera é extremamente contagiosa, né? Porque nós estamos falando Certo. de uma doença diarreica aquosa, em que a higiene fica difícil, né? Fica complicado. O próprio leito de hospital para cólera, ele não é um leito normal, ele tem um furo para se Nossa. colocar um balde. As pessoas vão evacuar a água praticamente, vão ter incontinência fecal. Então, o cuidado na cólera é bem delicado. As pessoas aí comentaram, né? Mas a Marcelo só trabalhou com hepatite. Não, também fui dos Médicos Sem Fronteira, gente. E nos Médicos Sem Fronteira existe toda uma estrutura desenvolvida especialmente para cólera, porque a gente sabe que a estrutura tem que ser rápida, ela tem que ser de higiene fácil e às vezes ela tem que ser descartável. Então, esse é um exemplo clássico. Mas é só uma doença diarreica. Não, é uma doença diarreica que mata e transmite com uma facilidade inacreditável. Eu fico feliz que você tem a mesma lembrança, né, da cólera que eu tenho da minha infância, né? Eu, infelizmente, quando eu vi a cólera acontecendo, eu não estava nem no ginásio, praticamente, mas foi um surto, né, de casos que aconteceu na América do Sul. Houve uma Exato. possibilidade de transmissão para o Brasil, aconteceu em alguns locais, mas a mobilização foi importante, né? Acho que todo mundo lembra como fazer o soro fisiológico caseiro, né? O soro caseiro Também. todo mundo sabe fazer. É verdade. Lavar. Então, poxa, vamos tornar vamos passar a mensagem da cólera, mas também para a próxima geração, mas também passar do coronavírus, né? Quem sabe na próxima epidemia a geração estará preparada para enfrentar, ou mais consciente da higiene, da humanidade. Exatamente. Falando de cólera, né, como você mencionou, e até hepatite A, que é algo relacionado à qualidade da água, a gente lembra do continente que, em geral, é esquecido no noticiário, o continente africano. Né? E eu não sei você, Marcelo, mas eu não vejo muita informação aqui nos noticiários dos países da Europa, eu vejo de mais de um país, sobre a evolução da epidemia. Eu não sei nem se a gente tem estatísticas confiáveis com relação a isso. Né? A gente teve, inclusive, semanas atrás, a informação de que o número total de respiradores mecânicos no continente africano não chega nem ao número de uma fração de um país europeu. Né? Então, é uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo, dado o nível de informalidade na economia, sequer a OMS, ou pelo menos me corrija se eu estiver errado, mas sequer a OMS recomendaria, naquele caso, um lockdown estrito, porque é aquela história que nem a recomendação que existe com relação à transmissão vertical do HIV na África, né? E a amamentação. Todo mundo sabe que a mãe que está infectada, ela transmite o vírus HIV para o filho se ela amamentar. Mas se ela não amamentar, não tem ali a solução de substituição, a criança morre no hoje, quando, se ela for infectada, ela pode tornar aquilo uma doença crônica com um tratamento para o restante da vida. Então é aquela questão de uma escolha trágica, mas que é muito clara nesse caso. E eu pergunto se você tem alguma informação, né, no limite do que a gente pode supor, já que há essa deficiência até estatística com relação aos números, de como anda a pandemia no continente africano. Claro. Bom, os números de coronavírus eles são questionados até nos países que realizaram o maior número de testes, né? Então, quando a gente Verdade. fala de número de testes na Coreia do Sul, por exemplo, as pessoas vão falar, mas quem eles testaram? Como eles testaram? Qual foi o teste utilizado? Então, até a Coreia do Sul, que conseguiu um controle adequado da transmissão e realizar um diagnóstico muito bom, ela é questionada, então, que dirá o continente africano ou os países em desenvolvimento com menores recursos, né? Então, nós estamos falando também daqueles pequenos países no Caribe, né, dos países da América do Sul, apenas alguns países na própria Oceania e na Ásia com essa dificuldade.
Então, realmente, cara, eu compreendo a preocupação. Eu acho que, por mais que os países não possam dispor dos recursos, nós vamos ter uma preocupação global na reentrada do coronavírus. Porque a partir do momento em que o coronavírus estiver estabilizado nos países mais desenvolvidos, com economia mais forte, e ainda estiver presente nos países com economia mais fraca, a Exato. migração vai ter um papel importante na reentrada. Então, não é só uma questão de você cuidar do seu, né? Também cuidar do próximo. Porque se o próximo não estiver bem, você também não estará bem no futuro. Então, eu imagino que nós teremos uma coletividade, aí, né? Uma consciência coletiva um pouquinho melhor do que nós tivemos no passado, porque realmente não dá para ficar, não dá para tapar o sol com a peneira. Claro. Um exemplo clássico que você acabou de citar foi a questão do HIV, né? As pessoas verificaram que não adiantava você ter o controle do HIV no seu próprio país, né? Você precisava estar colaborando, ter relações aí, acordos multilaterais, né? Convênios. O próprio Brasil faz isso com os países que falam língua portuguesa, né? Que estão também no continente africano. Então, eu acredito que esse será um ponto importante, né? Será um ponto de união. A OMS possui um escritório regional, né? No continente africano. Na verdade, possui dois, né? Possui o do Oriente Médio, né? Que é a EMBRO, que fica no Egito, né? E possui um que é para o continente, para os países da África subsaariana, que seria o Afro, né? Então, são dois escritórios regionais presentes na região e que, de fato, estão cumprindo o seu papel. Ou imagino que, pelo menos, estarão questionando as medidas sendo adotadas nos países, emitindo as suas recomendações. Muito bem. Marcelo, tem mais um ponto que eu gostaria de discutir com você hoje, que é a questão das terapias possíveis que estão sendo investigadas, né? A gente teve aquela questão ainda do estudo pan-europeu e outros que estão fazendo diversos braços multicêntricos para tentar estabelecer se há relevância estatística ou não em uma molécula, em outra, tentando o antiviral anti-ebola, tentando o contrário à malária, né? A famosa e cloroquina, hidroxicloroquina, e também aquele antirretroviral usado até aqui no combate, no controle da infecção pelo HIV, e que é o Remdesivir lá da Gilead e notadamente aí, pelo que eu vi no noticiário aqui, o grande fabricante mundial da hidroxicloroquina seria o gigante farmacêutico francês Sanofi. A gente até estava procurando, antes de entrar no ar, se a hidroxicloroquina ainda é protegida ou não por patente. Aparentemente não, mas eu vi aqui no noticiário da Suíça que quem fabrica, grosso modo, a hidroxicloroquina no mundo seria a Sanofi, né, e o Remdesivir é o Gilead, esse gigante americano também. Na semana passada, esse remédio da Gilead foi aprovado, o FDA americano, né, a autoridade, aí, o equivalente à Anvisa deles, aprovou para passar adiante no estudo clínico para a fase 3, o que, em princípio, né, quem não está acostumado com isso ficou um pouco surpreso, porque tinha falhado na fase 2, no estudo que tinha sido apresentado na fase 2 sobre a eficácia. Mas aí eu perguntei, né, para pessoas que eu conheço familiarizadas com o estudo clínico, falou, não, pode acontecer, já aconteceu antes, porque às vezes eles vão, quando é uma emergência, sobretudo, testar um novo protocolo, uma nova dose na fase 3. Qual é a última informação mais atualizada nessa questão das terapias? Tá. Referente à terapia, gostaria de dar um exemplo que nós temos que seria, talvez para os colegas médicos, profissionais de saúde, seja uma coisa fácil de comparar, né? Então, nós temos um antibiótico chamado ciprofloxacina. Ele possui uma biodisponibilidade no corpo que ela é diferente. E a biodisponibilidade, né, a presença do medicamento na urina é muito forte. Então, nós acabamos usando, né, em alguns determinados casos, como tratamento para infecção urinária. Certo. Então, quando as pessoas falavam em Remdesivir ou qualquer outro medicamento, tá, para tratamento ou não do coronavírus, pode ser tratamento de uma outra doença infecciosa, nós precisamos analisar aonde que esse medicamento está se concentrando, onde ele está agindo, né? Até mesmo para o próprio HIV nós temos essa preocupação, porque há medicamentos que conseguem atravessar a barreira e proteger, né, o cérebro, né, e há medicamentos que não. Nós temos hoje demência por HIV, por exemplo. Então,
Falar do Remdesivir como sendo redutor da quantidade do vírus na mucosa nasal é uma coisa. Falar do Remdesivir como sendo um medicamento que reduz o tempo de internação é outra. Então, o que nós temos hoje divulgado da mensagem é que o Remdesivir conseguiu uma redução do número de dias de internação de 15 para 11, se não me engano. É isso, né? Isso, De 15 exatamente. para 11 dias. Pode ser expressivo, pode ser que não. Para quem já está atolado com o serviço de saúde já estão atolados, talvez a diferença não seja sentida num curto prazo. Para aqueles que estão conseguindo dispensar os pacientes, estão trabalhando perto do seu limite, talvez seja um medicamento adequado. A questão é que nós ainda não temos os dados de sobrevida, né? É Certo. uma análise muito curta ainda para falar se o medicamento ajuda ou não as pessoas a sobreviverem mais. Mas existe um embasamento para seus colegas já extrapolarem no raciocínio, eu não os culparia, não os criticaria. Todo mundo sabe que quanto mais tempo você fica no hospital, mais chance de evoluir com complicações. É verdade. Infecções hospitalares, você vai ficar deprimido, você vai se alimentar bem ou mal, você pode ter uma queda da maca. Veja, são vários pontos a serem observados. Ninguém gosta de ficar em hospital. Claro. Tá? Se você puder escolher entre ficar 11 ou 15, você escolhe 11, eu imagino. Então, eu compreendo se os colegas já quiserem extrapolar o raciocínio como sendo também uma redução da possível morbidade hospitalar. Mas seria um pouco apressado. Acho que a gente precisa aguardar um pouquinho mais de resultados. Não é o único medicamento que está sendo analisado. Remdesivir isolado também não está sendo o único teste. Se não me engano, acho que a Remdesivir é associada com outros medicamentos também, você está verificando nisso. Mas o que nós temos de concreto até agora é a redução do tempo de internação. Então, essa é a observação que nós temos que nos atentar nesse momento. O que vier em função do uso do medicamento na vida real, isso vai nos dar um pouco mais de informação. Muito bem. Marcelo, eu queria que você fosse elaborando aí para nós, para partilhar conosco as suas considerações finais por hoje aqui, da mensagem que você gostaria de deixar para quem nos assiste, oxalá para o maior número possível de pessoas na sociedade brasileira, nesse momento em que a gente tem uma adesão menor às orientações de distanciamento social e, ao mesmo tempo, até do ponto de vista oficial, a gente já começa a ter, a partir da semana que vem, no maior estado, inclusive o estado em que você se encontra, São Paulo, um cronograma de desconfinamento, sendo que em alguns lugares do Brasil a coisa está complicando, né? O Rio de Janeiro, na semana passada, sinalizou que poderia caminhar para um lockdown estrito. A gente já tem visto imagens dramáticas em áreas carentes, favelas do município do Rio de Janeiro e também áreas carentes da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias. A gente comentou aqui o caso do Maranhão, o caso de Manaus e, enfim, outras localidades aí do Brasil caminham para se tornar tão complicadas quanto. Então, qual seria a sua mensagem final aí para os nossos amigos que nos acompanham nessa manhã? São duas mensagens que eu gostaria, né, de passar. A primeira mensagem seria para aquelas pessoas que já chegaram no limite, né? Elas já não conseguem mais suportar, ou seja a restrição financeira, ou seja a restrição de movimento. É importante. Eu peço que vocês tenham calma e peçam ajuda. Eu acredito que ainda há um grande número de boas pessoas no nosso mundo, né, no nosso país. E que se você se sentir forçado a se expor e expor as pessoas, né, que você gosta ao coronavírus, que peça ajuda antes de chegar a esse ponto. Né? Não cometa um ato de desespero, porque a gente não consegue raciocinar quando está sob pressão, nem sempre consegue raciocinar de forma adequada. Para aqueles que estão com uma estrutura que ainda está razoavelmente confortável, e compartilhem desse conforto. Né? Estejam dispostos a contribuir, a colaborar com aqueles que estão em necessidade. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. Né? Se você tiver mais, contribua. Se você tiver de menos, solicite. A gente já ouvia essa frase no próprio Exército. Para quem não sabe, eu servi. E eu servi como médico. E o nosso capitão falava que quem tem um, tem nenhum. E quem tem dois, tem um. Se você tiver dois, então dê um para o próximo. Se você tiver um,
e você puder, né, ficar sem esse item, sem esse conforto, que dê para alguém que realmente está necessitando. Para aqueles que não têm como ficar fora porque é o seu dever, né? Forças de segurança, agentes de saúde, limpeza, coleta de lixo, vocês são um show de bola, vocês são os heróis. Eu acho que o mundo vai lembrar disso. Eu vou lembrar, como a gente lembra da cólera, lembra do Jon Snow, que nem da nossa época né? A gente vai lembrar desse momento. E tenham cuidado, por favor. Usem as máscaras, evitem estar expostos ao máximo, realizem a higiene. Se vocês tiverem sintomas, procurem auxílio médico, porque vocês são importantes. Né? Não pela função que vocês desempenham na sociedade, mas porque toda pessoa, toda vida é valiosa e ela precisa ser preservada. O maior dano que o coronavírus traz ao mundo hoje não é a perda de capital financeiro, é a perda de capital humano. Nós estamos falando de uma pandemia. E pandemia, profissional de saúde pública querem, eu não falo em dinheiro, gente. Nós estamos falando de número de mortes. Esses números vão ser guardados, né? São os nossos numeráveis, como eu vi nas redes sociais hoje. Nós vamos lembrar disso. E eu gostaria de citar a passagem de uma música composta por dois amigos meus, o Theo Cancelo e o Daniel Cancelo. E a música deles é Vai Ser Bom. Quando tudo isso passar, quando o momento for adequado, vai ser bom. A gente vai lembrar disso, das lições que foram passadas. Até lá vai ser difícil, mas por favor, resistam. Dia das Mães está chegando, as pessoas já cometeram o deslize da Páscoa. Nós vamos ver nessa semana qual vai ser a consequência disso. Dia das Mães chegando, né? Por favor, não cometam o mesmo erro. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado pelos esclarecimentos que você generosamente partilhou aqui conosco, né? E é uma função importante pedagógica nesse momento. E eu, em nome de quem está nos assistindo, agradeço mais uma vez sua presença nessa manhã de segunda-feira, aguardando aí o seu retorno sempre que possível. Show de bola. Obrigado. Valeu.